Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês os principais nomes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes do mercado e naturalmente empreendedores, né? Pessoas que podem trazer insights, olhar os negócios de dentro, para ajudar você, investidor, a pensar os negócios de uma maneira diferente. E hoje, justamente, nós trouxemos aqui um empreendedor bater esse papo com vocês. Nós vamos falar com o Paulo Portela, que foi fundador da School of Rock aqui do Brasil, para conversar um pouco sobre o business de franquia e, naturalmente, sobre o business de música. Paulo, prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Obrigado, Felipe. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Nossa, sabe que a gente já estava conversando um pouco aqui nos bastidores, aqui fora do estúdio vocês não estão vendo, mas temos aqui um violão prestigiando o programa hoje, mas gosto muito de música, uma das grandes paixões que eu tenho, e foi muito divertido, né? A gente conseguir essa ponte para conversar com vocês, que é um modelo de negócio interessantíssimo que toca né? Brincadeira, não tinha pensado nesse, mas que atinge justamente um ponto que transita em emoções, e isso é super bacana, que a gente sempre conversa com os empreendedores, que quando você empreende, esse vínculo emocional pesa muito mais do que quando a gente tem uma carreira corporativa. Mas você foi ali no coração da coisa, né? A gente fala mesmo que a School of Rock ela é uma franquia que junta de uma forma bem equilibrada e balanceada propósito com retorno financeiro. Então, é isso mesmo. Esse é o X da questão. Usualmente, o negócio de ensinar música é muito, pelo menos aqui no Brasil, foi muito artesanal. Até porque música é artesanal, então você tem geralmente você tem aquele professor particular que vai na sua casa e te ensina piano. Ou então você vai lá visitar alguém, conhece alguém, aí você aprender violão. Lógico, você tem as escolas de música mesmo, então você vai fazer você vai lá na USP estudar música clássica, é diferente, mas como essa parte de aprender um instrumento costuma ser muito artesanal. De onde veio essa ponte de falar, não, vamos montar uma franquia de ensinar música? Eu vou te responder começando com uma frase que é a frase que eu sempre usei e eu treino os meus franqueados para usar em todo speech de vendas quando um potencial cliente entra na escola. Assim, esqueça tudo que você conhece sobre escola de música. Fantástico. A School of Rock ela realmente é diferente de qualquer coisa que você já conheceu sobre escola de música. Na verdade, a gente proporciona para o aluno uma jornada de experiências de vida através da música, e nessa jornada ele aprende música muito rápido. A School of Rock começou, o fundador dela, em 98, lá na Filadélfia, chamava Paul Green. Ele começou a School de uma forma muito empírica. Ele tinha uma escola de música. Você assistiu o filme Escola do Rock? Não assisti. Escola do Rock, o Jack Black? Não, eu vi, que assim, na verdade não é que eu não assisti. Eu assisti há muito tempo, então eu perdi já um pouco das referências. Então, eu preciso agora assistir com a cabeça de hoje, né? Vale a pena. É uma analogia à vida do Paul Green, que realmente se viu na situação do Jack Black no filme e tal, mas era um professor de música que, enfim, acabou caindo naquelas situações que o filme mostra, mas o ponto ele às vezes levava alunos dele para tocar na banda que ele ensaiava. Ele também tinha uma banda. E ele percebeu de forma empírica, intuitiva, que o aluno que ele levava aprendia mais rápido do que os alunos que não tinham essa experiência de palco. E daí saiu uma máxima dentro da School of Rock, que o palco é o melhor professor, né? E a School é isso. A School ela propicia o aluno que faz a School, ele faz 2 a 3 vezes mais tempo de palco do que de sala de aula. E ele faz muitos shows. A gente tem um mantra que a gente faz shows para você aprender música e não que você estuda música para poder fazer shows. Então, o modelo da escola é todo baseado em shows, em experiências. A gente leva os alunos para
tocar no Rock in Rio, Lisboa, Summerfest em Chicago, Lollapalooza. Então, os alunos têm essas experiências. A gente já levou alunos adultos para fazer gravação no Estúdio 2 de Abbey Road, onde os Beatles faziam, né? Então, são experiências de vida que você vai colocar lá na tua memória, sabe? Meu livro de memória, você vai colocar. Eu fui para Abbey Road, no estúdio onde a Yoko Ono deitou aqui na cama e o Paul McCartney ficou bravo. Sei lá, sabe? Então, a gente propicia isso para os alunos. E nesse processo, o aluno aprende música muito mais rápido. Posso falar, eu estudei 11 anos de música clássica. Sou de uma cidade que tem um conservatório, que é Tatuí. Meu pai era professor de música, músico e professor de música. Então, você imagina, todos os filhos fizeram música, obviamente, né? Mas, assim, quando você vê o método da escola aplicado num aluno que não sabe nada e começou do zero, é incrível você ver o quão rápido ele desenvolve proficiência, mas a school está longe de ser só isso. Isso acontece, mas uma coisa que a gente propicia para os alunos, seja adulto ou criança, ele desenvolve competências que transcendem a proficiência musical, desenvolve capacidade de você se... Bom, você está aqui no mercado financeiro, sabe quão importante é você fazer um speech, você mostrar um business plan, você fazer uma apresentação, defender um projeto, você tem que ter, né, seu body language, sua performance ali no palco. Eu fui uma criança muito tímida, Felipe, muito tímida, e eu sei o quanto me custou desenvolver ferramental para você contornar esses problemas. Você vai para a faculdade, tem que apresentar, fazer a apresentação, daí você vai para a vida corporativa, tem que defender projeto e tudo mais. E a cada vez que eu ia, era um terror para mim. Minha mão suava, ficava fria, gelada, eu suava, eu gaguejava, eu esquecia as palavras. E assim como eu, tem muita gente assim. E assim, quando eu conheci quando eu conheci a School of Rock em 2011, assim, em retrospecto, eu pensei, putz, se eu tivesse tido essa oportunidade, eu teria contornado um monte de situações que eu contornei. Você cria casca, né, com esse processo todo, mas a gente ajuda muito crianças e adultos a se desenvolver. No caso de adulto, a gente tem 30% dos nossos alunos na rede toda. A gente tem hoje 8.000 alunos presenciais e a gente tem uma plataforma digital com 32.000 alunos no Brasil. Mas 30% dos nossos alunos presenciais são adultos. E os 99% dos alunos adultos vão por um tema de terapia, evitar o estresse, burnout, sabe? É um momento assim de descompressão. E então é um grande barato. Na verdade, ela ajuda você a ser não necessariamente, a gente tem muitos alunos que se formam músicos, que se tornam professores de música. A gente tem muitos professores hoje da rede que são ex-alunos nossos. Mas ele ajuda você a ser um melhor executivo, um melhor empreendedor, um melhor cidadão. Então, e a metodologia é uma metodologia muito diferente. Ela é uma metodologia em que, assim, o show, o ensaio e a aula tem um cordão umbilical ligando eles. Não é que você faz uma aula, aí você tem o que o mercado chama hoje, que eu acho muito ruim, a palavra prática de banda, e aí você faz uma audição no final, as coisas desconectadas. Não. A metodologia da school, ela começa, na verdade, no show. E aí ela vem para o ensaio e depois você pensa na aula para você poder tocar as músicas no seu ensaio para depois se apresentar bem no show. Enfim, é diferente de tudo que você conhece de escola de música. É muito legal. Você tocou no assunto, você comentou de ser tímido, né? Vou compartilhar o meu processo pessoal também. Eu sempre fui muito tímido. E quando criança não sabe exatamente como lidar com isso. E por ele ser eu sou professor, não poderia ter esse tipo de limitação. Obviamente, você não muda a sua essência. Eu continuo sendo tímido hoje. Mesma coisa. Mas você tem formas de lidar com isso. Você pode lidar na pancada? Pode.
Mas eu comecei justamente assim, eu lembro, quando a gente começou, eu estava comentando nos bastidores, né, quando a gente tinha uma banda no colégio, quando a gente começou a primeira vez subir no palco, o palco era para, tinha uma capacidade de 300, 500 pessoas. Não tinha ninguém. Mas só subir no palco e ver as cadeiras, Já. quase desmaiei, né? Já não ia mais tocar. Imagina. Mas isso foi. E como a música sempre me foi um ambiente de conforto, é como se eu tivesse esse equilíbrio. Então, isso de você está nervoso e começa a suar, e você tem que ter uma escapatória. A música era, de certa forma, esse refresco. Então, quando começava a música, ia me tranquilizando. E aí isso me permitiu fazer as coisas que eventualmente eu vim fazer. Fui fazendo ao longo da vida. Me permitiu estar aqui hoje. Exato. Seria muito mais traumático passar por esse processo. E esse ponto da apresentação é super legal, que é onde você vivencia todo esse... É. E a gente promove oportunidades, não se resume ao... Porque a metodologia, ela demanda, no mínimo, 3 shows por ano, no mínimo, mas a gente promove muito mais que isso, porque cada escola que a gente abre, a gente leva as bandas de uma escola para tocar na outra, eles viram o rockstar daquela abertura, então a gente promove uma integração entre escolas que dá a oportunidade deles tocarem, né? Vai abrir uma escola no Rio, faz uma excursão daqui das escolas do interior de São Paulo, tal. Vai abrir lá em Recife, pega as escolas de Salvador, tal, vai tocar em Recife. Então a gente promove muitas oportunidades, a gente fica sempre atrás de oportunidades para tocar, as escolas ficam parceiras das escolas da sua região, então no dia dos pais ou das mães, ou no dia das crianças, elas tocam dentro dessas escolas parceiras. Enfim, então é muito focado na prática mesmo, de expor, dar oportunidade das crianças e dos adultos se exporem e tocarem, que é um grande... Você extravasa ali todo o estresse que você tem, aquilo faz bem demais. É um tema que a gente, hoje, a gente tem muitos alunos que são recomendados por psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, por esse foco nosso nesse tema de desenvolver essas competências, que no final do dia ajudam a autoestima, ajuda a saúde mental. Enfim, então um monte de crianças com diversos níveis de autismo que fazem School of Rock e tudo mais, que ajudam eles a socializar. Você imagina, né? Como eles passam muito mais tempo nas salas de ensaio, nos auditórios, elas passam muito mais tempo socializando, né? Então, faz muito bem para a saúde mental mesmo, do adulto e da criança. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Paulo Portela, fundador da School of Rock do Brasil, falando um pouquinho sobre o mercado de franquias, falando um pouquinho sobre School of Rock, falando um pouco sobre música e própria dinâmica de aprendizado de música e os impactos disso na vida aí dos alunos também, metodologia da escola, e naturalmente a gente brinca um pouco de como se imaginar popstar. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Paulo Portela, fundador da School of Rock aqui no Brasil, falando um pouquinho sobre, naturalmente, o mercado de aulas de música, falando um pouquinho, naturalmente, sobre a escola, mas também sobre a experiência, né, como a música contribui para diversas áreas do aluno de música, mas a gente também está aqui para falar de negócio, né? E a School of Rock, aqui no Brasil, ela atua no modelo de franquia, mas comentou também de alunos à distância. Como funciona esse modelo? Como você... O que vai para aluno à distância? O que faz a participação via aula presencial? Como é que você tem aluno presencial, dado que tem esse ponto da experiência de ter palco ser um recurso importante?
Como é que você coordena esses modelos de negócio? Legal, Felipe. A School of Rock, ela, até a época da Covid, 2020, a gente não tinha uma plataforma de aula à distância, né? Quando veio a Covid, a gente que eu falo, a corporação, que a School of Rock é uma franquia americana, nós fomos o primeiro país franqueado, digamos assim, só tinha Estados Unidos quando a gente começou lá em 2011, mas ela rapidamente reagiu à Covid, ela fez uma parceria com a Zoom, porque a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Os Zooms da vida, o Google Meet, etc., eles, para a qualidade do som de uma conversa, eles cortam as faixas mais altas e mais baixas do som. Então, muito agudo, muito grave, eles cortam, fica uma frequência mais média para fluir uma conversa sem grandes. E para música isso não dá É certo, horrível. né? Então, O MP3 corta, né? corta. Então quem gosta de música, ouvir música em MP3 é uma É tortura, uma né? tortura, é isso mesmo. Fica procurando o grave, lá eu que sou baixista, né? Mas ela desenvolveu com a Zoom desenvolveu em parceria com a School, um Zoom abrindo as frequências para possibilitar as aulas à distância de todos os instrumentos, porque você ia fazer uma aula de bateria online, uma pratada, a frequência não passava, ou um baixo, uma nota muito grave não passava. Então, rapidamente ela reagiu e a gente começou um processo. Foi um momento difícil para a rede toda. A gente tinha, na época, aqui uns 25 franqueados em 2020 e a gente estabeleceu. A rede basicamente virou 100% online, certo? Por um tempo. E até hoje a gente tem ainda alunos online, mas é a grande minoria, tá? O nosso modelo é muito focado na socialização. Então, mas tem muita gente, pessoas, executivos que às vezes não têm tempo, deixam para ir só porque você tem que fazer a sua aula e você tem também o ensaio para depois fazer o show. E então eles focam em ir para a escola no dia do ensaio, que não tem jeito, tem que ir. Então eles fazem a aula de casa e o ensaio eles vão para a escola. Mas hoje eu diria que é a grande minoria, mas a gente tem essa possibilidade. E a School of Rock, ainda falando da corporação, ela trabalha hoje num projeto muito legal nesse aspecto do online, do remoto, que é viabilizar a Virtual Gig, que imagina, você fazer uma jam numa sexta-feira à noite, um baixista que está na Espanha, né, um cantor que está nos Estados Unidos, e vocês se juntam para fazer uma gig, e isso é viabilizado. Tem todo o problema de latência e tudo mais. Justamente isso que eu ia perguntar, porque quando a gente está conversando numa reunião do Zoom, a gente não sente tanto esse tempo de ida e volta, mas quando está tocando, na pandemia, a gente tentava marcar para Marcar. tocar, você cada um, parecia a orquestra do Chaves, cada um começava a tocar uma Uma hora, hora, né? Na música você sente muito. Como é que administra a latência? Então, isso aí tem empresas que desenvolvem equipamentos para mitigar a latência. Você sempre vai ter o problema da velocidade da luz, né? Por mais que a transmissão por cabos óticos hoje em dia seja cada vez mais o padrão, que é uma velocidade incrível, mas está se tornando, com todo o tema do 5G e tudo mais, está se tornando aceitável. Nunca vai ser igual, nunca, por motivos físicos, né? Mas está se tornando aceitável. E a School ela tem uma área de pesquisa nisso. E vai ser uma curtição, né? Não é uma coisa para ser um som profissional, mas é para ser uma curtição dentro desse espírito do desestresse, né? Você curtir e fazer, você propiciar para os alunos uma experiência internacional sem sair de casa, né? Seria muito legal. Vai ser muito legal. Então, mas só aproveitando para falar, como eu mencionei aqui a Covid, você falou também de franquias, né? Quando eu decidi empreender no passado, eu tive algumas experiências, eu tive vários negócios
restaurantes na área de comida, cafés, lojas em shoppings, e eu tenho até hoje uma incorporadora, que é com a minha esposa, né? Mas houve um momento em que a gente falou, bom, vamos focar. Eu já estava me preparando para sair do mundo corporativo, e a gente começou a... Minha esposa, por sua vez, ela era uma autodidata. Ela, por ter filhas que tinham desafios de ansiedade e até de fobia escolar, ela virou uma autodidata de formas alternativas de ensino. E então, enfim, quando a gente acabou falando, vamos vender esses negócios de comida que a gente tinha de restaurante, cafés, iogurte, a gente vendeu. A gente tinha muita certeza que a gente teve experiência de franquia antes da School, foi na área de frozen iogurte, tal, cheguei a ter 5 lojas. A gente tinha muita certeza que a gente queria franquia, mas eu não gostei da experiência de franquia de produto, mas é uma coisa pessoal nossa, minha e da minha esposa, então a gente queria serviço. E pelo tema que eu mencionei da minha esposa, e também por eu ter uma das minhas passagens, eu sou engenheiro de computação, mas uma das minhas passagens na IBM foi como diretor de RH por 4 anos. Foi uma grande curtição também, e eu adorei o tema de desenvolvimento de pessoas. Então eu adorava esse tema de capacitação de pessoas e tudo mais. Então a gente decidiu, vamos procurar algo na área de educação. E nessa jornada a gente estava sempre em Nova York, porque na época ela, na IBM, né, o cliente dela, ela cuidava do grupo dos 3 garotinhos em nível global. Então tudo que era ABI, Anheuser-Busch InBev, Pizza Hut, Heinz e tudo mais, ela era responsável na IBM em cuidar dessa conta globalmente. E como a ABI, a sede, ficava em Nova York, ela sempre... Meu chefe, na época, na minha área, que era outra área, ficava em Nova York. Então, a gente estava sempre em Nova York, a gente casava as viagens. E numa dessas viagens, nós ficamos ali no Hilton da Times Square, na frente, assim, tem a casa de show do B.B. King, né? Chama B.B. King. Bem ali na 42. E aí eu olhei assim, vi e falei, pô, vamos tomar um drink hoje à noite lá, né? Combinamos, fomos lá. Naquele dia estava se apresentando a School of Rock, os All-Stars da School of Rock. A School of Rock tem um processo anual que ela pega os 200 melhores alunos, tem todo um processo de seleção, e esses 200 alunos passam 3 semanas nos Estados Unidos fazendo tour de costa a costa, costa leste, costa oeste, e aquele tour daquele ano estava acabando em Nova York, e foi o show final lá no B.B. King. Eu não conhecia o School of Rock, eu já tinha assistido o filme Escola do Rock, mas eu não fiz a conexão. Mas eu fiquei impressionado com a qualidade do show. Nós estamos falando aqui de adolescentes, né? De 14 a 17 anos, mas uma performance, uma proficiência, uma qualidade impressionante, impressionante. Fui embora, dia seguinte a gente voltava para o Brasil, fomos tomar café ali numa Barnes Noble, né? Naquela loja de livro, que tinha um café dentro que a gente costumava tomar. Entrando assim, eu vejo assim, Entrepreneur, as melhores franquias do ano. E a School estava na capa, né? Aí eu falei, pô, muita coincidência, né? Eu não conhecia ontem, assisti, daí comprei a revista, viemos lendo no avião, eu e minha esposa, e a gente marcou 3 franquias, a School e mais 2, que eu nem lembro o nome. A gente ligou para a School, nunca ligou para as outras 2. E a gente começou a avaliar a School e tudo mais. E aí a gente acabou fechando com eles. Na época, isso era 2011, 2010 foi o ano que o Brasil cresceu 7%. Capa da The Economist, o Brasil, o Cristo decolando, né? O Brasil era cool, né? Tava um hype de Brasil. Mas a School tinha recém sido comprada por um private equity. Eles capitalizaram a School para crescer no mercado americano inicialmente, para depois internacionalizar. Mas a gente chegou. E aí,
a gente praticamente construiu o contrato de master franquia a quatro mãos, assim, porque eles não estavam preparados para operar fora do Brasil. E ali começou esse namoro que virou casamento. E foi muito legal, porque isso foi 2011, 2012, a gente assinou o contrato, começou a construir a primeira escola, que abriu em 2013. E assim, a receptividade do mercado pelo modelo da School foi muito forte, né? Na época, o que a gente tinha, na verdade, o contrato previa, a gente tinha que operar duas escolas antes de começar a ser franqueador, para a gente poder aprender o processo, a operação. Faz parte da School. Sempre que ela vai para um país, o franqueador tem que operar uma escola ou duas por um tempo, no mínimo 2, 3 anos. Foi o que a gente fez. A gente abriu a segunda, foi a primeira em Moema, a segunda nos Jardins. No meio do caminho, um cara de São Caetano, um grupo de São Caetano, acessou direto a escola fora, abriu lá, e de Campinas também. E ficamos nós quatro aqui por um tempo operando. Quando a gente assinou, realmente, então eu tinha o direito da marca garantido, mas o contrato mesmo a gente assinou em 2017. A gente começou a operar em 2018. E foi assim, cara. Primeiro ano foram 21 franquias assinadas. Foi uma coisa a gente não esperava. A gente imaginava que o mercado brasileiro tinha um potencial máximo de 65 escolas. O nosso contrato previa para a vida toda do contrato 33 escolas. A gente já está com 70 e a gente tem um plano de 200 escolas, né? Então, o mercado brasileiro assim, o modelo se adequou muito ao mercado brasileiro. E eu falo que a School of Rock ela cria mercado. A gente tem, porque se você pensa no mundo da escola de música, na indústria escola de música, é uma indústria extremamente pulverizada de micro escolas, escola de bairro, com poucas redes, né? E um negócio que atende a uma demanda de quem quer ser músico ou ser professor de música, aprender música. A School of Rock, ela entra no mercado, que os americanos costumam dizer, eu gosto muito dessa nomenclatura, de enriquecimento infanto-juvenil e de adultos, no tema do adulto, do desestresse, do evitar o burnout. Então, a gente cria mercado. Não foi um nem dois casos que eu mesmo vivenciei quando eu operava escola, porque hoje eu não opero mais escola, eu estou só na franqueadora, eu só trabalho no desenvolvimento da marca e da rede. Mas eu operei escola por uns bons 5 anos, 2 escolas. E pais entrando com filhos, falando, pô, estava passando aqui, estava levando meu filho para matricular no tênis, mas passei aqui, me explica um pouquinho. Aí se explica e vira aluno, entendeu? A Alguém foi legal pro maioria... tênis, volta. eu adoro tênis, tá? Mas eu dei um exemplo, podia ter falado judô, né? Mas o ponto é, a grande maioria dos nossos alunos não estariam estudando música se não fosse School of Rock, pelo modelo, pela proposição de valor, pela proposta de valor de dar essas experiências de vida para os alunos e desenvolver competências que transcendem a proficiência musical. E o que acontece? Aí eu vou te dar a minha visão do mundo das escolas de música. A indústria escola de música, fazendo uma analogia para simplificar, vai acontecer o que aconteceu com as farmácias. Farmácia de bairro, farmácia do Seu João, farmácia Stracciatella, sei lá o nome da família, né? O mundo da escola de música é muito parecido ainda, mas quanto mais o tempo está passando, mais elas estão se tornando, sendo compradas ou fechando as portas, porque não conseguem competir com uma rede, como a School. Tem outras também, redes hoje no mercado. E eu acho que o mercado vai ser isso. O mercado vai ser um mercado muito mais profissionalizado, muito mais com metodologias, que hoje muitas escolas de música, tem muitas escolas sérias, vamos só para, tem muitos
conservatórios, escolas sérias, e esses continuarão. Eu acho que a tendência é que eles virem rede de alguma forma, ou sendo comprados, ou eles partindo para um processo de expansão. Mas a escola de música, você tem hoje no mercado, no limite negativo do mundo da escola de música, tem escolas que o cara basicamente aluga a sala para o professor fazer o que quer ali dentro. Não tem uma metodologia, não tem um padrão de qualidade. Enfim, então assim, e já somos hoje o líder, nós somos a maior rede de escola de música do Brasil, da América Latina, do mundo. E de novo, a gente quer, como eu falei, triplicar o tamanho. A gente quer chegar em 2030 com o dobro, que vai ser em torno de 150 escolas, e aí chegar a 200 escolas até 2032, 2033. Mas com qualidade, com padrão. Você entra numa escola, uma School of Rock, a escola tem toda uma preocupação com segurança. Você não pode ter uma escada que a criança tem o risco de cair. As salas todas são expostas para não ter perigo de abuso de uma criança dentro da sala de aula. A gente tem um sistema que chama My Safe School, e a gente tem cartazes, inclusive no nosso site também, em todas as escolas tem, que qualquer um que esteja lá, você vai visitar a escola, você vai visitar com teu filho a escola, e você vê uma situação que você fala, um professor fazendo alguma coisa, se você achou, você entra no site My Safe School, você denuncia, e a gente já age ali em cima, sempre no sentido da proteção do aluno, da proteção física e mental do aluno. Então, isso são coisas que uma rede propicia, né? E fora as experiências, por ser uma rede global, global é só a School que está aqui. As outras que têm rede, assim, são geralmente nacionais. Mas para propiciar essas experiências internacionais, o fato da gente ser global dá essa alavancagem, essa vantagem para a gente, né? Estamos batendo esse papo com o Paulo Portela, fundador da School of Rock no Brasil, falando sobre o mercado de franquia, sobre o próprio negócio da School of Rock e, naturalmente, falando um pouquinho de música, porque ninguém é de ferro, não é verdade? Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá, pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Paulo Portela, fundador da School of Rock aqui no Brasil, falando sobre o modelo de franquia, sobre o business da School of Rock, naturalmente os fundamentos financeiros também que a gente tem justamente nesse modelo. Você começou o papo comentando que você já tinha tido outras incursões em business de franquia, geralmente franquia de produto, você buscava alguma coisa em franquia de serviço. Quando a gente pensa em franquia de produto, você tem um fio condutor do padrão, que é o produto. Então, geralmente, a franqueadora é responsável pela produção ou, no mínimo, pelo controle da compra dos produtos que vão ser distribuídos na franquia. Tem exceções, mas esse é o modelo principal. Mas como funciona padronizar um modelo de serviço? Pois é. Você ter uma metodologia muito única, diferenciada, e que você tem um processo de capacitação muito forte na rede para que ela seja internalizada no teu corpo pedagógico, professores. A gente tem uma estrutura que é muito única no modelo da School, que se chama, dentro de cada franquia tem um diretor musical, que é o cara que vai contratar, capacitar e garantir a qualidade da entrega dessa metodologia na ponta, né? Então, isso é uma coisa muito única na School. Não existe isso em outras escolas de música, essa figura. Mas é um processo de, entre aspas, pesquisa e desenvolvimento na corporação da metodologia. A nossa metodologia hoje é patenteada, ela é gamificada. A gente tem um grande BI, database de a gente, eu ousaria dizer que nós somos a única escola de música que paga todos os direitos autorais no Brasil. A gente,
é tão louco isso, né? Se imaginar que uma escola de música não paga todos os direitos autorais, né? Mas infelizmente isso acaba sendo mais a regra do que a gente meio que é a exceção. Mas se imagina que a gente dá aula. Um dos nossos cursos é o curso de songwriting, que é você promover. Quando o aluno já chega num certo patamar e ele quer novos desafios, um dos desafios que ele pode ir é para a parte de produzir a sua própria canção, a letra. Imagina você produzir uma música junto com o seu aluno, você ajudar o aluno a produzir e você mesmo não respeitar os direitos autorais, né? É meio seria paradoxal. Mas, voltando aqui, tem que ter esse processo de pesquisa e desenvolvimento na corporação para que essa metodologia esteja sempre à frente, sempre se diferenciando da concorrência e tudo mais, né? E a gente aqui localmente um processo muito forte de capacitação, né? Que é talvez um dos grandes pilares dos afazeres de um franqueador, né? A gente tem nossas grandes missões são expandir a marca, expandir, crescer a rede de escolas, crescer o awareness da marca em nível regional e nacional, tornar idealmente a marca uma marca adorada, né? Garantir compliance, garantir que a metodologia é usada, garantir a segurança dos nossos alunos. Isso é uma paranoia no nosso mundo. A gente tem diversas ferramentas e treinamento. Todos os professores passam anualmente por um processo de treinamento e retreinamento. Todo ano eles têm que passar pelo processo de segurança física, safety, que a gente fala, segurança física e mental dos alunos e ética, né? Esses dois treinamentos são mandatórios e anuais. Eles se renovam, o professor tem que fazer todo ano. O professor e todo o staff, e franqueado, todo mundo tem que fazer. Nós, inclusive, também temos que fazer. Mas, como eu falei anteriormente, o business nasceu de uma coisa meio empírica, de foco na prática, né? E isso se transformou hoje, eu diria assim, a gente hoje, a School of Rock, ela não está só na indústria da educação musical, ela está na indústria do entretenimento, ela está na indústria da cultura, ela está na indústria da saúde mental, ela está na indústria da educação. E é um negócio muito prazeroso e é rentável, né? O modelo da School é um modelo que equilibra muito bem isso. A gente não exige que um franqueado seja músico ou saiba tocar algum instrumento, isso não mas ele tem que gostar de música. Ele tem que gostar de gente. Ele tem que gostar de ver pessoas se desenvolver. Gostar de propiciar bem-estar para as pessoas. Isso é mandatório. A gente tem um processo de seleção de franqueados bem rigoroso nesse sentido. Eu, como presidente, faço questão de participar do processo. Eu sempre sou o último. A última entrevista do candidato é sempre comigo. Ele vai passando pelo processo. E dos que ficam, passam pelo nosso diretor de expansão e tudo mais. Eu faço entrevista pessoal com o franqueado e com quem vai operar a escola, né? Então, a gente leva muito a sério isso, que no mundo da franquia, um problema que você tenha na rede acaba impactando toda a rede de franquia. Então, a gente é muito cuidadoso nisso. O nosso desafio é diferente de eu abrir um negócio de comida, por exemplo, em que eu abri e já saio vendendo. Você abre uma casa de pão de queijo. Você abriu a loja, você tem a venda de passagem, compra pão de queijo, pessoa de passagem. Você tem que criar uma carteira de alunos. Então, é um negócio ligado à intimidade com o cliente. Nós somos uma escola de comunidade. Nós não somos uma escola que você abre uma mega infraestrutura perto de um metrô e as pessoas de São Paulo vêm para estudar ali. Não. Nós temos hoje 20 escolas em São Paulo, divididas em territórios. A gente usa ferramentas de geoprocessamento para definir os territórios, baseado em KPIs, tudo muito científico, de forma que cada território tem um potencial para a pessoa ter um negócio que cresça e seja lucrativo.
E então eles são de comunidade. O franqueado, ele tem que ser um líder na sua comunidade. É isso que a gente espera de um franqueado. Ele vai pegar o território de Moema, Jardins ou Pinheiros aqui, Itaim aqui, ou Sorocaba. Dentro daquele território que foi definido, ele tem que ser o líder, ele tem que atuar, participar, idealmente, das comissões do bairro, das festas. Quem que estava falando aqui de festa alemã? Você que da estava My Fest. tem que participar ali no Brooklyn. Quando o franqueado entra no processo seletivo e passa pelo processo de seleção, depois que ele assina o contrato, ele geralmente leva aí de 5 a 6 meses para abrir a escola. Tem todo o processo da construção, da reforma da casa, para adequar os padrões da school e tudo mais. Tem todo um brand guide que orienta ele como fazer a construção. Tem o construction guide e o brand guide para ele fazer a escola de acordo com os padrões, de acordo com os padrões de segurança, os padrões da marca, as cores, os tipos, tudo. A gente dá um apoio durante toda essa fase. A gente tem reuniões semanais de acompanhamento. A gente faz realmente uma espécie de project management aqui durante esse período. E também a gente ajuda o franqueado a, nesse período, como já começar a fazer toda a parte de marketing para ele abrir com 400 leads. Esse é o número mágico nosso. A gente tem muito processo, tudo muito estruturadinho. Então, ele tem que abrir a escola no dia da abertura, ele tem que estar lá com 400 leads para poder fechar o primeiro mês com 50, 60 alunos. E isso diminui muito o cash burn dele até o break-even. O break-even da franquia se dá, na média, em 9 meses. E a gente já foi 12. Hoje já está baixando de 9 meses. A gente trabalha sempre para baixar. O break-even vai de 24 a 36 meses. É um investimento que varia de 650 a 1 milhão, dependendo do tamanho da escola, do local. Regiões metropolitanas, óbvio que elas são lugares mais caros, a mão de obra é mais cara, os locais, o aluguel é mais caro. E hoje a gente está olhando a rede de franqueados, a gente está com um EBITDA médio de 23%. A gente veio de um EBITDA, se imagina que a gente tinha 2 anos de franqueamento e veio a Covid. A gente fez um grande esforço de proteção de caixa, a franqueadora junto com os franqueados e com a corporação. A gente negociou um grande suavização dos pagamentos de royalties e tudo mais para ajudar back-to-back. A gente tinha um back-to-back com a corporação também. Os sócios locais aqui fizeram um fundo de sustentação para poder permitir que o franqueado... E a gente não fechou nenhuma unidade. Só para você ter uma ideia, no mundo das franquias, 7% das lojas fecharam, né? A gente não fechou nenhuma. Inclusive, a gente recebeu um prêmio da ABF por ser, junto com a Maple Bear, a melhor gestão de franquia de educação no Brasil. A gente foi para 10% em 2021, 15%, 16% em 2022, 21% em 2023, 23% agora em 2024. A nossa meta é atingir 30%, que a gente vai atingir ano que vem. A gente acabou de anunciar para a rede um novo modelo de monetização, algo que a gente não fazia antes. A gente passa agora, a partir de 2025, a vender material didático. E com isso, a gente já tem assim, uma razoável certeza de que a gente vai atingir essa meta dos 30% de EBITDA médio da rede. Obviamente, escolas mais maduras vão ter um EBITDA bem mais alto, escolas que estão ainda abrindo, ainda queimando caixa, têm um EBITDA mais baixo, mas a média da rede é de 30%. Então, esses são mais ou menos os parâmetros financeiros da escola. A gente tem uma margem bruta, quando você pensa no aluno, quando ele entra. Quando você tira o custo da taxa de cartão, os custos, né? Taxa de cartão, custo do professor, que é um custo variável,
os royalties, tudo mais, é um negócio que tem 60% de margem bruta, então a contribuição marginal de cada aluno é significativa. Uma vez que você atingir o break-even, cada aluno a mais te traz uma margem de 60%, que é bem significativo. E o que eu falei para você, um dos KPIs, né, a gente tem das 70 franquias hoje, 36 são de multifranqueados, quer dizer, muitos franqueados investem em mais unidades como seu o futuro da sua vida lá, é o patrimônio deles e a forma deles ganharem dinheiro para a vida. Tem bastante. A gente tem franqueados de todas as idades, desde jovens investidores. A nossa escola, a maior escola nossa é de 2 jovens. Eu lembro até hoje o dia que a gente recebeu eles na feira de franquias da BF. E a gente tem franqueados de mais de 70 anos. Então a gente tem todo um range e independe da idade. Tem franqueados bem-sucedidos em todas as idades. Então, esse é mais ou menos o modelo financeiro. A gente está presente hoje em 11 estados, nas 5 regiões do Brasil. 11 estados, 32 cidades. E hoje o nosso foco, a gente cresceu muito, muito no começo, no eixo Rio-São Paulo, como seria esperado, né? A famosa low-hanging fruit, né? As jabuticaba de baixo são as que você pega primeiro, né? Depois que você começa a subir no galho para... Então, nós crescemos assim. Nós crescemos inicialmente em São Paulo, interior, nessa ordem. São Paulo, capital, interior, Grande São Paulo, Rio de Janeiro em seguida. E aí a gente começou ainda no Sudeste, Minas Gerais, cresceu razoavelmente bem inicialmente. Hoje o nosso foco a gente já está em 4 estados no Nordeste, nosso foco é Nordeste, a gente está em todos os estados do Sul também, mas a gente tem muita área para crescer no Sul e principalmente Centro-Oeste agora. A gente tem presença no Norte, em Porto Velho, e então Sul, Nordeste e Centro-Oeste é a área com maior, digamos assim, white space que a gente tem hoje. A gente está em Brasília, com 4 unidades, uma aberta, 3 em abertura, mas a gente quer ir para Goiânia, quer ir para Cuiabá, para Campo Grande, enfim, para todas as capitais inicialmente, e obviamente as oportunidades que surgirem em cidades que comportem. Geralmente uma cidade para comportar uma School of Rock tem que ter uns 150 mil habitantes, mais ou menos. É o caso, por exemplo, de quando começou São Caetano aqui, e foi uma escola extremamente bem sucedida. Então, esses são os macroeconômicos da School of Rock. Estamos batendo esse papo com o Paulo Portela, fundador da School of Rock aqui no Brasil, sobre o business de franquia, sobre o próprio negócio de School of Rock, falando um pouquinho sobre o modelo de expansão e, inclusive, os fundamentos financeiros. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o 4º e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o 4º e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com Paulo Portela, fundador aqui da School of Rock no Brasil, falando sobre o mercado de franquias, o próprio negócio da School of Rock. E eu queria nesse bloco puxar justamente quem busca, por exemplo, ser um franqueado School of Rock. Vocês operam tanto aqui no Brasil quanto Portugal e Espanha, não é isso? Isso. Como pode encontrar vocês? Como é que starta esse processo? Como é que entra nesse processo seletivo para ser um franqueado? Olha, quando você entra www.schoolofrock.com.br, você tem lá ser um franqueado. É só preencher a ficha, já automaticamente o nosso gerente de expansão vai entrar em contato. A gente faz também diversos webinars, pelo menos 2 por mês a gente faz, onde a gente explica o modelo numa videoconferência aberta. Mas se você entrar lá no www.schoolofrock, você vai ter todas essas informações e você pode daí participar do próximo webinar, e depois do webinar tem uma reunião presencial. Aí tem todo um processo de engajamento de quem tem interesse para conhecer melhor a School e tudo mais, mas o passo inicial é esse, mesmo que tem muito brasileiro
Nós estamos fechando agora um contrato de um brasileiro que está indo para Portugal e vai abrir. Nós já temos um franqueado brasileiro na Espanha. Então, se você também tem interesse em abrir franquias em Portugal e Espanha, também, pelo mesmo processo, entra lá, preenche o formulário e aí, quando entrar em contato, avisa que você tem interesse em Portugal e Espanha. Eu tenho dois sócios nossos que operam, um opera Portugal, outro opera Espanha. E a gente está crescendo bem lá. A gente já está com 4 escolas em Portugal e indo para 5 escolas agora na Espanha. O modelo também está super bem aceito, muito legal. E é isso. Acho que esse é o ponto. Se você tem interesse em fazer um negócio que equilibra bem esse tema de propósito, se você gosta de música, se você gosta de ver pessoas se desenvolver, se você gosta de ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde mental num negócio que é baseado em socialização, experiência, jornadas musicais incríveis, coisas que você vai colocar na tua história de vida, abra um negócio da School. É muito legal. Maravilha, Paulo. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Foi um prazer Felipe, recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Obrigado. Fico à disposição. Maravilha, muito obrigado. Naturalmente a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta e agora também sábados e domingos em um horário alternativo para você, investidor, acompanhar as grandes mentes do mercado e te ajudar a se tornar um investidor melhor a cada dia, com novas ideias, novos insights ali para o seu processo de tomada de decisão de investimento. O Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News. Então, se você quiser saber também um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode dar a você seus investimentos ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, manda também para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.